Me perdoe, me perdoe. Pai do Senhor Jesus, boa noite. É que tá tendo um probleminha na conexão, né? Mas eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, que Jesus abençoe assim todos. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa live para glorificar e exaltar o nome de Jesus, juntamente com o pastor José Eduardo de Marechal Rondon, homem de Deus, amigo do pastor Arnaldo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Doar grandemente a sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco da... A gente vai falar um pouco da experiência transcendente. Rapaz, que negócio é esse? Experiência com transcendente. Pastor Eduardo já chegou aí, né? Já convenceu de Paulo. Mas glória a Deus, pastor. É assim mesmo. É a guerra. É essa, rapaz? É guerra. É guerra. Vamos glorificar o nome de Jesus. Mas de antemão eu quero agradecer. Deu tempo de eu botar lá no Face para o povo ver que eu estou fazendo a live aqui. Eu quero agradecer de antemão ao senhor, né? A Igreja Evangélica, Ministério da Palavra de Deus também, pela oportunidade de estarmos aqui. Podemos expressar também aquilo um pouco do nosso conhecimento, aquilo que nós podemos somar ou até estar também aprendendo com o senhor aí, com os irmãos. Amém? Estou aqui para aprender também. Não, nós estamos aqui para aprender, estamos aqui, né, aprendendo. Amém. Né? De antemão, quero agradecer, né, pela oportunidade. Quero agradecer ao pastor Arnaldo também, que conversou comigo, muito meu amigo também, né? Eu sou pastor Eduardo, né, José Eduardo. Eu sou pastor da Igreja Missionária Resgate de Vidas de Marechal Rondon. Eu sou vice-presidente da Convenção Mundial das Igrejas Pentecostais também, né? Sou teólogo, estou terminando uma pós em psicanálise e Deus tem me dado graça para também trazer uma palavra da parte dele para a edificação dos irmãos. Amém? Amém. Amém. E nós possamos... Meu nome é Jamison, né? Como o senhor já sabe, que Arnaldo já me apresentou o senhor. Meu nome é Jamison. Sou pastor da Comunidade Evangélica Ministério da Palavra de Deus, né? Juntamente com o pastor Renivaldo, homem de Deus, amigo, né? Amigo íntimo. Porque antes de começarmos a obra, a gente já éramos amigos antes da obra. Isso é bom, interessante. Então, Deus assim tem feito maravilhas. Tem 8 meses que a congregação está aberta, partindo para o dono. Muita luta, mas também muita vitória. Muita vitória. Graças a Deus. Não tenho um curso de teologia não, mas eu tenho uma caminhada com Deus que assim, para a glória de Deus, que, né, 17 anos de caminhada, para a glória de Deus. Estou aí com 18 anos de caminhada aí, graças a Deus, mas Deus tem honrado, né? Amém, amém. Sabe de onde me tirou e sabe o que tem feito na minha vida. Mas eu sou grato a Deus pela oportunidade. Tá bom? O senhor abordou um assunto muito bom, né? Muito bom, que ontem eu estava lendo acerca de Atos capítulo 9, hoje eu também dei uma relida, e estudei um pouquinho na questão do tema que o senhor abordou. A experiência com o transcendente. Transcendente ali está querendo falar da religião, né? O não propriamente dito, a religião. Não. Entendi. Mas antes da gente conversar, eu queria fazer uma oração primeiro, Jonas. Amém, pode fazer. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nesse momento, já te pedimos perdão, todo o trabalho está entregue em tuas mãos. Sabemos que houve empecilho, mas o Senhor é um Deus que faz o sobrenatural. Por isso nós estamos aqui para te agradecer por esse momento ímpar e único, meu Senhor, a qual o Senhor nos proporcionou. Abençoa o pastor Jamerson, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, abençoa toda a sua comunidade, a nossa comunidade. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que estão com ouvidos atentos para ouvir e aprender da tua palavra. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, o tema quem está comigo hoje aqui, tá uns pessoal bom.
Tá Anderson Palmeiro, o pastor Renivaldo tá online, Almi Passo. Amém. Tem um advogado que eu trabalhei, que está aí também, doutor Marcos Vinícius Viana, advogado muito conceituado na Bahia. Ele é um dos sócios da Pedreira Franco Advogados Associados. Eu quero, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui falando diante dessas pessoas com muita importância. Amém? Amém. Um abraço para todos eles. Nós estamos aqui para aprender juntos. Amém. Amém? Amém. Amém. Nós estamos aqui para aprender juntos. Amém. O tema que nós abordamos, que foi abordado, né, o encontro com o transcendente. Né? E parte do pressuposto do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Isso. Vamos fazer até uma leitura aqui rápida, né? Para a gente ter um norte para onde a gente seguir. Tá certo, Jamerson? Tá certo. Então, no capítulo 9, é a conversão de Saulo a caminho de Damasco. Que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Até o verso 6. Tá bom aí? Amém. Beleza. Atos dos Apóstolos, pastor, ele não é escrito por Paulo. Ele é escrito pelo Dr. Lucas. Positivo. E isso já nos dá um gancho muito forte, já nos dá uma ferramenta muito forte, dentro da perspectiva a qual nós vivemos, que é a religiosa, em dizer que é muito mais interessante que alguém escreva de nós do que a gente diga da gente mesmo. Positivo. Pegou esse ganchinho aí? É mais interessante, porque eu me apresentei, o senhor se apresentou. Mas eu vi pessoas dizendo assim: pastor Jamerson, é benção. É muito mais interessante alguém dizer de nós do que a gente falar de nós mesmos. É como se a gente estivesse se exaltando. É verdade. Lucas, o doutor Lucas, era discípulo de Paulo. Ele era discípulo de Paulo, né? E dentro dessa perspectiva, ele escreve o encontro de Paulo com Jesus. Escreve o encontro de Paulo com a transcendência de Jesus. Por que a transcendência de Jesus? Porque Jesus agora já não está mais em carne. Jesus já estava com o corpo transformado, porque Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. O que é transcendência? Transcendência é transcender, a gente, o nosso entendimento, transcender aquilo que a gente conhece como físico. Porque ali Jesus já passa agora a ser metafísico. Né? A transcendência desse encontro mudou a trajetória da vida de Paulo, que se chamava Saulo. Né? E dentro dessa perspectiva você vai ver, acho que muitos historiadores dizem que Paulo caiu do cavalo, mas o texto não diz isso. O texto ele é enfático e a gente não pode fugir do texto. Ele realmente cai, mas provavelmente ele está em pé. Ele está caminhando pelo caminho de Damasco. E aí ele cai ao ouvir o transcendente, aquele que transcende. E esse encontro com o transcendente é que a igreja precisa compreender. Esse encontro com o transcendente que Paulo tem é que a igreja precisa estar atenta. Por quê? Porque Paulo começa agora, Paulo escreve 13 cartas. Positivo. 13 cartas. Ele vem com Corinto e tal. E uma das cartas que Paulo escreve, que é uma da carta para mim mais fundamental que Paulo escreve, é o Gálatas. Quando Paulo, ele começa
agora combater com Pedro. Ele começa a discordar de Pedro, algumas coisas que Pedro estava fazendo, né? Mas tem um texto em Gálatas que é muito interessante, que ele diz, Paulo falando, né, em Gálatas 1, no verso 18, que 3 anos e 15 dias ele foi ter com Pedro e com Tiago em Jerusalém. No capítulo 2 de Tiago, de Gálatas, Paulo passa agora mais 14 anos nessa caminhada, ou seja, 14 com 3, 17 mais 15 dias, ou seja, 17 anos e 15 dias. Isso é muito interessante. Por quê, pastor James? Porque Paulo não começou a caminhada dele, né? Não começou o ministério dele simplesmente pelo encontro com o transcendente. Não chegou assim, foi Paulo caiu em Damasco e acabou e agora... Não. Isso dá um norte de dizer que Paulo levou 17 anos e 15 dias para começar o seu ministério. 17 anos e 15 dias. Está lá no texto de Gálatas. Você vai ver no texto de Gálatas. Isso é interessante, porque quando transcende o transcendente, a gente sabe que o transcendente ele manifesta pela teofania, né? Que é o Deus manifestado na coisa. Ali, quando ele manifesta para Moisés na sarça, é a teofania. Ele está se mostrando através de algo, de alguma coisa, que Moisés pudesse entender que era Deus que estava falando. Tanto que Moisés observou e disse, como pode uma sarça queimando e não se queimar? Isso é muito interessante, porque às vezes nós vimos somente uma experiência religiosa, aí o senhor entrou muito bem. Foi a experiência, não, é uma experiência religiosa? Não. Paulo não teve uma experiência religiosa, porque Paulo já era religioso. Paulo já era religioso, você vai ver isso em Filipenses 3, né? 5. Paulo ele discorre da vida dele dizendo que ele foi apresentado no 8º dia, ele era hebreu, ele era fariseu e ele era da tribo de Benjamim. Paulo já vem falando isso porque ele já era religioso. Tanto que no texto de Atos, Lucas está transliterando, dizendo aí que ele vai buscar carta para matar aqueles que ele chama de seita. É a primeira vez que nós ouvimos essa palavra seita. Às vezes, né? Vem na igreja, a gente ouve muitas... Verdade. Verdade. Às vezes, muitas vezes, a gente vê as pessoas dizendo que outro ministério é seita, que outras pessoas fazem seita, mas nós fomos chamados de seita também. Mas o senhor está falando o quê? Eu digo, estou falando o que o texto está dizendo. Está aí no texto. É bom o senhor explicar o significado de seita, porque tem algumas pessoas que têm uma mente muito fechada em questão disso. Por quê? Por causa dos dogmas e dos sofismas que foi implantado dentro delas. São coisas que acontecem no nosso meio que a gente não está acostumado a ouvir, mas a gente fala sem saber. O que significava uma seita para Paulo? Ele fala esse termo seita porque foge do padrão judaico. Porque Paulo está pedindo carta para justamente matar algumas pessoas que estão fugindo e dizendo que Jesus agora é o Senhor. E para o judaísmo, o transcendente é que é Deus, aquele que transcende o entendimento. Então fugiu desse padrão da Torá, que só existe um único Deus, né? A gente agora vê um Jesus encarnado, um Deus encarnado em Cristo, né? Um Deus encarnado em Cristo, e aí Paulo diz que isso é seita, porque foge do padrão da lei mosaica, foge do padrão porque no 10 mandamentos amaram só um único Deus. Não é isso?
É verdade. Então, tudo aquilo que vai contra as leis, os princípios da lei, para eles seriam seita, todos aqueles que se levantassem contra os princípios da lei, porque Paulo era muito zeloso pela Torá. Ele era muito zeloso pela Torá. Então, entendendo isso, né, esse encontro com transcendência mudou a mente de Paulo. O maior milagre feito na vida de Paulo, quando Paulo cai, é que Paulo fica cego. Ele passa 3 dias cego. E ele o que já nós precisamos... caiu cego ou depois da queda que ele ficou cego? Não, depois, quando ele caiu, ele vai para o chão e ele já é conduzido pelos seus soldados cego. Entendi. Aí o que é que acontece? A transcendência ela é muito interessante, porque a transcendência ela fala com você, né? Isso é uma hierofania, é uma manifestação do sagrado para mim e para você. Essa manifestação do sagrado para mim e para você, né? As pessoas não têm essa mesma visão, porque os soldados estavam ali, pegaram Paulo pelo braço, que era Saulo, mas eles não escutavam nada. Eles não escutaram aquilo que Paulo escutou. Pronto, abre-se um parêntese. A minha intimidade, a intimidade do Senhor e daqueles que estão nos ouvindo com o transcendente, né? Ela é exclusivamente individual. Foi muito bom. Está sendo muito bom o senhor relatar sobre essa questão da transcendência, porque nem muita gente tem esse entendimento. Isso. Como eu falei ao senhor, são ensinamentos que são postos na alma das ovelhas que às vezes não teve o estudo que o senhor tem, o tempo que eu tive para estar estudando acerca do assunto, e aí vive de forma desordenada. Mas o senhor falou muito bem, muitas pessoas pregam a palavra de Deus de forma errada, de forma desordenada, porque não estuda, porque não pesquisa, porque não lê, né? Não procura o profundo do conhecimento. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. É verdade. Como é que o povo está perecendo por falta de conhecimento? Perecer é o quê? Morrer. Morrendo na fé. Morrendo na fé. O povo está morrendo na fé. Porque o que está acontecendo nesses últimos dias, no século XXI, é aquela questão do abandono. Abandono da fé. Né? O abandono da fé. Por que as pessoas estão abandonando a fé? Porque não procura conhecer a palavra que alimenta a fé, sustenta a fé, aumenta a fé. A palavra aumenta a fé. Há uns 10 anos atrás, eu estava em um curso, né, de Bíblia, na igreja que eu congregava. E falava, a pergunta era, né, quando o senhor trouxe esse tema, a pergunta era, Paulo caiu do cavalo, Saulo caiu do cavalo, ou ele estava em pé e caiu? Foi essa pergunta na sala de aula. Na sala de aula teve essa pergunta. E eu me lembrei. Eu digo, eu pedi, Deus me lembre de tudo que eu estudei, porque eu preciso entender o que é que o pastor vai trazer para a igreja. E eu sou igreja. Porque eu faço assim, parte da igreja. O texto não está dizendo isso. O texto não diz isso. E se a gente, na realidade... Na sala de aula havia muito isso. Muito dessas perguntas, porque eu já vi pessoas no púlpito pregando, Saulo caiu do cavalo. Eu também, misericórdia, Deus tenha de mim. Já preguei também, que Saulo caía do cavalo e tal. Agora, o senhor trazendo esse entendimento, eu me lembrei de algumas coisas e pude entender que o cavalo que Saulo caiu não é o cavalo, literalmente falando, o cavalo. É verdade. Está bem colocado, pastor Gêmeos. Isso aí. Né? Eu vou procurar falar assim, numa linguagem mais religiosa, para que todo mundo possa entender. Né? Essa transcendência, esse encontro com a transcendência é que muda a vida do homem. Porque o que eu quero trazer no dia de hoje é que, pelas situações que nós vivenciamos, até pela pandemia, pelas crises que nós vivenciamos, por muito daí a gente falou de conhecimento, e aí as pessoas deturpam muito o que é o conhecimento, e o conhecimento ele tem que ser passado.
é que muitos têm buscado um conhecimento, pastor, sem um alicerce, né? Sem um alicerce. Por que eu trouxe esse texto como tema? Porque, assim, Paulo era um homem que foi criado na religião judaica. Aprendeu com Gamaliel. Era um homem de Benjamim, era um homem zeloso pela obra. Ele servia e queria viver a Torá, porque por isso ele estava seguindo a igreja. E aí a gente percebe que muitos estão buscando um outro conhecimento que não é o conhecimento da transcendência, não é um conhecimento que lhe fez, ou seja, colocou a sua raiz. Porque assim, hoje eu estou estudando, e aí eu vou fazer uma faculdade, né, de Direito. Nós temos aí advogado nos assistindo, nós vamos fazer uma faculdade de Direito. Aí o irmão sai da igreja, fala, pastor Jean, mas estou indo para fazer uma faculdade de Direito. A gente ora, a gente busca e a gente agradece a Deus pela conquista. Quando chega na faculdade de Direito, o cara esquece que foi Deus que levou ele para lá. Tá entendendo? O cara pede para a gente orar, pastor, né, para o transcendente abençoar ele, esquecendo que ele disse que teve um encontro com o transcendente. E quando a porta se abre, ele larga a igreja e não quer mais saber que encontro com o transcendente é esse, meu filho. E olha que a queda de Saulo foi por volta da meio-dia, né? Alguns estudiosos falam que foi por volta da meio-dia. E a luz que brilhava sobre ele era mais forte do que o sol. Do que o sol. Imagina. Isso é interessante. Mas é esse contexto para você entender, assim, para a gente estar entendendo bem o que eu quero colocar, assim. Esse encontro de Saulo com Jesus, com o transcendente, com aquele que transcende pela hierofania, não pela teofania, porque Jesus não manifestou em nada, falou com ele diretamente. Nós temos dois fatos, né, no Novo Testamento, que há uma hierofania, que é quando Jesus vai ser batizado, e João Batista está no rio, e ali coloca sobre ele, molha ele e tal, e a pomba desce em forma corpórea. Deus, o Pai, grita do céu, eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho me comprazido. Essa é uma hierofania também. Ou seja, esse encontro é que mudou a vida de Paulo, ou a vida de Saulo para Paulo. Esse encontro, quando ele escreve 13 cartas, e você vê que quando ele fala a Timóteo, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, é que Paulo não se desviou. Ele não se desviou, ele tinha muito conhecimento, tanto que ele é tido como apóstolo do gentio. Não é isso? Mas quem está dizendo isso, apóstolo do gentio, quem está intitulando isso, não é Paulo. Quem está falando isso é Lucas. E na realidade, quando você passa para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o primeiro homem a pregar para o gentio não é Paulo, é Pedro. Que ele prega para Cornélio. E toda a sua família se converte. Mas quando Paulo tem esse encontro com o transcendente, a vida dele começa a transformar, e Lucas diz que Paulo agora será chamado, né, apóstolo do gentio. Quando chega em Gálatas, Paulo repreende Pedro na cara, porque o comportamento de Pedro, foi um comportamento hipócrita. Por isso ele é tomado como apóstolo do gentio. Porque quando os judeus estavam, Pedro se sentava, não estava, Pedro se sentava com o gentio. E quando o judeu chegava, Pedro não encostava no gentio. E Paulo disse, como pode? Você está persuadindo ao gentio. Que comportamento é esse? E isso nos leva a crer que tem muita gente que tem comportamento ambíguo, ou seja, de dupla personalidade. Pedro naquele momento, mas Paulo diz assim, eu o corrigi porque Pedro poderia ser corrigido, ou seja, ele estava aberto à correção. Isso é interessante quando a gente tem um encontro com o transcendente, ainda que nos fale coisas duras, a gente nunca vai sair da presença porque nós tivemos encontro. Essa questão da experiência de Saulo foi muito fora do comum.
A experiência foi muito fora do comum, que durante 3 dias Saulo não conseguia nem comer nem beber. É verdade. Mas você vê que, ó, como Deus, ele é um Deus que ele faz as coisas perfeitas. Ele pega Ananias, né? Você vê que quando... Você vai ver depois no texto, quem quiser ter interesse e vai acompanhando o texto. Ele fala a Ananias e fala a Paulo. Ele fala as duas mesmas pessoas, as duas pessoas, a mesma coisa. Um dos primeiros passos que Paulo tem é: Paulo está ajoelhado em uma casa direita de Damasco. E Deus toma Ananias e diz assim: vai lá, Ananias, e ora por Saulo. Ele disse: não, mas ele está nos perseguindo, ele vai nos matar. Aí eu vou abrir um parênteses agora aqui, né? Ananias, Deus falou com Ananias, o transcendente falou com Ananias, e Deus disse assim: eu não vou não, porque aquele homem que está lá está com carta para nos matar. Quer dizer, ele entendeu que ele poderia morrer. Quando Deus manda, Deus garante. Quando Deus manda, Deus garante. Vai lá que ele está em uma casa direita de Damasco, orando. Ele estava cego, você vai impor a mão nele e ele vai voltar a enxergar. Eu acho que esses 3 dias que Paulo passou é o que o crente precisa passar. É uma cegueira, não uma cegueira espiritual, uma cegueira do mundo que ele vivia. Ó, que isso é forte. É uma cegueira daquilo que é bagagem, como Jonas. Aleluia! Aleluia! O crente, a pessoa chega na igreja hoje, um rapaz chega hoje cheio de bagagem, né? Com a visão mundana e quer transformar a vida dos crentes que estão lá dentro e diz que está tudo errado. E olha que Deus bota algo nas nossas vidas que às vezes a gente não entende. Nada sabemos sobre Ananias. Nada sabemos, exceto o que nos diz a passagem do versículo 13. É verdade. Nada sabemos, mas ele apareceu na vida de Paulo. E quantos Ananias aparecem na vida do povo? É verdade. Sem saber de onde veio, sem saber quem é, para poder dizer: olha, aqui é por aqui, ó. Mas quando é um Ananias para imposicionar a mão sobre a gente, para nos abençoar, é válido. O problema é que tem pessoas que não ficam cegos numa visão carnal, ou seja, aquilo que é bagagem, ou que seja para ele prudência mundana, não vai servir para a igreja. A igreja tem o seu perfil, a qual Jesus escolheu. Jesus tinha um perfil para escolher para a igreja. Quando ele fala, né, Mateus capítulo 16, a Pedro, ele disse: Pedro, sobre esta porta edificarei, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Jesus não estava dizendo sobre Pedro, porque logo mais na frente, Pedro estava negando a Jesus. Porque Jesus disse assim: o Satanás te chamou para se andar convosco, mas eu não permiti. Eu não permiti. Aí ele começa a dizer: olha, Pedro, eu vou ser crucificado, eu vou ser ultrajado, e Pedro, longe de ti, Senhor. Aí ele: para trás de mim, Satanás, eu não vos conheço. E como é que deu que Jesus ia edificar essa pedra sobre Pedro? A pedra que Jesus estava dizendo era Pedro, olhando para ele, dizendo: Pedro, sobre mim, que sou a pedra fundamental de esquina, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Então, assim, os Ananias têm que aparecer para nos abençoar. Mas antes de Deus falar, o transcendente falar com Ananias, falou com Paulo. A obediência de Ananias foi imediata e completa. Completa. Né? Ele teve medo, mas quando Deus manda, Deus garante. Foi imediato, ele foi. Porque ele tinha na consciência dele: rapaz, esse cara vem matando, vem destruindo. Esse cara vem fazendo coisas que está amedrontando o povo. Porque tá com carta. O currículo de Saulo era assassino. Isso. É o currículo dele. Imagine você
se encontrar com uma pessoa assassina e Deus chamar Ananias, que é eu e o Senhor, para ir atrás dessa pessoa, orientar, meter a mão e fazer o que tem que fazer? A única diferença é que o Paulo estava cego. A cegueira que ele tinha pela religião judaica estava sendo, não que ele deixou de ser judeu, não é isso. É a cegueira de morte. Um Deus transcendente que queria que ele aniquilasse. Os discípulos também não entenderam o propósito de Cristo na terra. Pastor Jamison, no capítulo 9, verso 51 de Lucas, eles entram em Samaria e Jesus dá poder a ele e diz, olha, onde tu entrares e não ouvirem, não aceitarem o evangelho, sacuda a poeira do seu pé e vai embora. Os samaritanos tinham uma guerra com os judeus. Verdade. E ali não aceitaram o evangelho pregado por Tiago e João. Sabe o que eles pediram? Jesus, vamos orar e vamos lançar fogo do céu e exterminar todo samaritano. Ou seja, aquilo que estava em Tiago e João era mundano. Ele disse, você não está entendendo o que é a coisa transcendental. Você não está entendendo aquilo que vem do alto. Você não está entendendo aquilo que é conversão. Você não está entendendo o que eu estou ensinando. Eu não vim aqui para matar, eu vim aqui para trazer vida. A recepção do Espírito Santo por meio da imposição das mãos de Ananias foi uma experiência excepcional. Verdade. Foi uma experiência excepcional. E não foi coisa normal, não. Viu? Porque não, tem muita gente que acha que foi coisa normal, mas foi uma coisa muito espiritual. Mas é isso, esse encontro transcendental de Paulo é a bagagem que ele tem de confrontar Pedro, é a bagagem que ele tem de mandar carta para as igrejas, de falar à igreja de Corinto os erros, né? É uma ousadia que ele tem para o século que ele viveu, que quase ninguém teria hoje coragem, além de falar e escrever. Porque ele diz assim, as mulheres aprendam em silêncio em casa. Você vai ver muita gente me assistindo aí. Muitas mulheres falando e comentando. Paulo diz assim, não, epa, fica em casa e aprenda com o seu marido. Para a época dele era muita coragem ele escrever isso. Entendeu? Então o cara tem uma ousadia de uma imposição de mão, que ele tem um encontro com o transcendente, que ninguém vai mudar a história dele. Porque, Jamerson, nós vivemos hoje um evangelho mais paulino do que jesuíno. Por quê? Você falou dos dogmas, você falou das doutrinas que a igreja vive. As doutrinas, os livros de Paulo são doutrinários. As cartas de Paulo às igrejas são todas doutrinárias. Jesus estava pregando a palavra, não estava pregando doutrina, apesar de ser uma doutrina aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele estava falando. Jesus estava pregando a liberdade. Mas é isso, a doutrina ou o dogma, ela é necessária para a proteção da palavra. Ela não, porque assim, imagine se todo mundo entra na igreja e faz o que quer. Tem que ter dogma, né? Tem que ter leis. O homem já mostrou que não sabe viver sem lei. Adão e Eva mostraram isso. Deus deu liberdade e eles botaram o pé pelas mãos, né? Até Jesus, né? O homem viveu fazendo o que eles queriam, enquanto Deus dizendo assim, não, eu quero ajudar, eu quero poder estar com vocês, eu quero caminhar com vocês. Diz, não quero. Lá em Samuel, quando ele chega para Samuel, o povo diz assim, eu não quero mais que você seja juiz, ou seja, que a gente se sirva, ou que você fale, que Deus através de você fale. Nós precisamos de um rei que nos conduza. Rei é o quê? Rei é lei. O homem não sabe viver sem lei. E dentro da igreja precisa ter realmente as doutrinas e os dogmas. É necessário para que as pessoas entendam que ali tem uma autoridade, que ali tem uma lei, que paralisa o homem, que neutraliza o homem. O homem busca todo o tempo leis. Lei que lhe paralise. Não uma paralisação de cadeia, mas uma paralisação de ele entender que ele tem limites. Né? Ele tem limites. Imagine um homem hoje olhar para a mulher e desejar e não ter lei que ele não pode pegar aquela mulher, ele vai e pega. Isso é instinto animal. Eu concordo com o senhor
concordo, mas quando o senhor fala de doutrina, ou de lei, perdoe, eu concordo que tem que ter uma doutrina bíblica. Uma doutrina da palavra. Não aquela doutrina que Paulo bateu na igreja de Timóteo, né? Não aquela doutrina quando ele diz assim, não seguir doutrina de homens. Porque, preste atenção, quando eu falei de dogmas e sofismo, eu falei de doutrinas humanas. Por quê? Porque hoje está sendo implantado, pastor José Eduardo, implantado no nosso meio doutrinas que não estão na Bíblia, doutrinas humanas, doutrinas do homem, o militarismo. Né? O homem é o dono do espaço, o homem é o dono do pedaço. Nós temos que está sendo de muita importância esse diálogo acerca de Paulo, de Saulo, que se converteu a Paulo, né? Eu iniciei dizendo que Saulo ele era um assassino, um homicida, se tornou apóstolo e missionário, porque apóstolo é a mesma coisa de missionário enviado por Deus. Né? Então eu digo ao Senhor que estamos vivendo em um tempo que Deus está batendo na igreja. Batendo na igreja porque a igreja fechou a porta para Deus. Isso é verdade. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, que é uma coisa muito, muito simples e para a gente poder entender. O que é que difere Paulo, de homem de Deus, de um pastor que está numa igreja lá na invasão, que ele está colocando o dogma dele e a lei dele lá? O que é que difere esse homem a Paulo? Por que Paulo é homem de Deus e aquele homem não é? Já que Paulo escreve coisas que para o nosso tempo já não serve mais. E como a palavra de Deus ela se renova, né? O que é que difere isso? O que difere hoje o homem de Deus não é que são implantadas as leis. Porque as leis da igreja, o que eu falo dentro da palavra, não é dizer assim, eu acho isso, como eu vejo muitos meninos. Não, eu acho, não tenho lá, não achar. Eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Quando a gente implanta uma lei dentro da igreja, quando a gente coloca uma lei, que essa lei ela tem que ser vigente nos dias atuais. Como, pastor? No culto do Senhor, a gente tem muita dificuldade nessa questão. A pessoa pega um copo descartável e começa a quebrar na hora que o Senhor está ministrando. Aí todo mundo quebra. E qual é a lei da palavra que vai dizer isso? Não tem. O Senhor tem que colocar uma lei na igreja e dizer, ó, a partir de hoje só bebe copo descartável lá fora. É essa a lei. Não há lei que você escravize, mas que você eduque, que você sinalize. Não, né? Mas essa é a questão. É a doutrina da palavra, né? Juntamente. Mas isso não está na palavra. Juntamente com a educação, porque tem pessoas que precisam ser educadas até por nós mesmos. Como é a educação? Como é a educação? A educação vem da disciplina. Mas esse papel, porque assim, por isso que a gente tem algumas dificuldades. Esse papel é um papel que tem aqui uma psicopedagoga, que está nos ouvindo também, é um papel que a família se omitiu. É o papel que a família não quer mais educar. Não. E aí a igreja fica responsável por isso. A igreja é um lugar que nós precisamos entender que é um lugar de nós buscarmos a presença do transcendente. De a gente adorar o transcendente. Da gente buscar, de a gente fazer aquilo que é conveniente. Não que a gente fique parando o culto para educar o povo. Isso não é função de pastor. Porque a função de pastor não é educar filho de ninguém. A função de pastor não é estar ensinando bons modos a ninguém. Não é isso. Arão não foi chamado para isso. Arão foi chamado para servir o templo. E aí a gente foge das nossas funções porque as pessoas querem cobrar da gente aquilo que, na realidade, a gente tem assumido que não é a nossa função. Né? A educação ela precisa partir de dentro de casa.
né? Mas vamos voltar aí aquilo que a gente estava falando. O que é que difere Paulo de mim do Senhor? Não difere nada. Mas, vamos dizer assim, tem muitos que vão dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que está escrito, está escrito. Não é assim que o senhor ouve, que eu ouço? E o que o senhor não pode tirar um tio nem uma vírgula? É isso. Não pode tirar porque está escrito, está escrito. Então, assim, se está escrito e é a palavra de Deus, e Paulo teve um encontro com o transcendente, ele está dizendo aqui, porque se a gente não for para o tempo da palavra, para o tempo que vivemos, a gente vai começar a se perder. O que é que acontece? As mulheres aprendem silêncio em casa. Hoje, pela palavra, não deveria ter mulheres na igreja. Elas iam para a igreja, mas ela não... Hoje, o púlpito tem mulheres. Hoje, nós temos mulheres que abrem o culto. Nós temos mulheres muito bem estudiosas, muito bem esclarecidas, mais até do que alguns pastores, do que alguns homens, né? Porque a Bíblia vem de uma linhagem patriarcal. E Paulo, por ser judeu, ele vem também de uma linhagem patriarcal. Então, as mulheres eram silenciadas. Você vê que a Bíblia, no seu contexto de Gênesis e Apocalipse, ela fala pouquíssimo de mulheres. E o que isso muda? Muda em que Paulo teve encontro com o transcendente, mas as cartas que ele estava dizendo é doutrinária, é dizer, não, as mulheres têm que ficar caladas, porque as mulheres estão incomodando no culto. É isso que às vezes, né? Até Paulo chega a dizer que não era bom que o homem casasse e vivesse só. Quem é que está certo? A palavra, ou seja, o transcendente, quando diz que o homem deixa sua mãe tomar sua mulher, iniciei a sua mulher e tornar-se uma só carne, ou Paulo que está dizendo que é melhor que o homem não case? É verdade. A gente vai ter que decidir isso, e a igreja precisa ter esse conhecimento. Essa linha de raciocínio do senhor aí é uma linha de raciocínio muito boa, porque a gente está vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias. Nos últimos dias. E nós precisamos entender, né, que Deus nos escolheu para fazer o certo. Para ensinar o certo. Verdade. Pregar a verdade certa. Certo. Não é algumas verdades que dizem por aí, não. São as verdades bíblicas, as verdades certas. Porque eu, no lugar de Ananias, Jamison de Souza, no lugar de Ananias, eu caíra fora. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo? Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, que faz ela entender que aquela pessoa é de muita e alta importância para o reino, a pessoa não vai, o medo paralisa. E deixa eu te falar, pastor James, na realidade, assim, o que nós temos visto hoje e nós temos aceitado isso, e nós não temos aceitado justamente isso. Saulo, quando ele tem esse encontro com o transcendente, ele muda as suas atitudes. Ele muda a sua forma de viver. Ele muda a sua atitude, porque o próprio Deus diz assim, Ananias, aquele que persegue agora vai ser perseguido. Ou seja, qual é o erro da igreja? A igreja não está procurando quem tem encontro com o transcendente. A igreja tem procurado outros valores. Me perdoe uma verdade. Né? A igreja procura outros valores. Os púlpitos estão em cima, estão com artistas em cima. Né? Os púlpitos estão em cima, são artistas, são músicos. O que Deus está procurando são levitas, são homens de Deus que têm um caráter e personalidade. Adoradores. Para falar da palavra de Deus. Adoradores. Entendeu? Adoradores. Homens que realmente adorem Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Jesus entrou em Gadara, né? Eu estava mandando até uma mensagem para a igreja hoje, e havia um homem ali em Gadara que estava comendo vísceras. Aquele homem se alimentava de mortos, de corpos de pessoas que tinham morrido. Aquele homem era a atração daquela cidade. Quando os demônios que ali estavam, aquela legião, percebe que Jesus está entrando em Gadara, eles se prostram e adoram. Imagine os demônios adorando a Jesus. Ou seja,
O que Jesus quer é que nós venhamos a adorar Ele. Os demônios adoram, imagine a gente, rapaz. Entende? Só que aquele homem era um espetáculo para aquela cidade. Era um homem que trazia lucro para aquela cidade. E o que acontece? Quando aquela legião pede a Jesus que possa expelir ele daquele homem e lançar em algum lugar, ele lança nos porcos. Sabe o que os donos dos porcos queriam? Expulsar Jesus de lá de Gadara. É o que está acontecendo dentro da igreja. Isso é forte, viu? É o que está acontecendo dentro da igreja. Aqueles homens queriam expulsar Jesus de Gadara porque não estavam preocupados com o espetáculo que era o homem, com aquela vida. Eles estavam preocupados com o que eles ganhavam. Eles disseram, você pegou a minha manada, me pegou aqui e jogou nos porcos, né? E na realidade a manada é vara, né? Vara de porcos, corrigindo, vara de porcos. Você pegou a vara de porcos e lançou ao mar. Ou seja, o meu lucro, o meu dinheiro, você está desperdiçando, você está lançando fora. Eles não estão preocupados com o homem. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós não estamos preocupados quem tem uma libertação. Nós não estamos preocupados quem é liberto por Cristo. Nós não estamos preocupados quem tem uma vida reta, com transcendente e que possa realmente viver uma vida de santidade. Nós estamos preocupados com aqueles que podem nos dar lucro. É verdade. Boa foi essa reflexão. Tá bom, meu pastor? Eu vou ficar por aqui também por causa do horário, mas, né, creio que nós teremos mais oportunidade para a gente dialogar mais sobre a palavra. Essa reflexão que o senhor trouxe aí do Gadareno? Não, dos valores. Ah, dos valores. Eles inverteram, né? Os valores foram invertidos. Deixamos de acreditar no transcendente para acreditar no natural. Isso. Para acreditar no natural. O transcendente traz mudança. Metanoia. O transcendente traz mudança. Mas nem muitas pessoas estão querendo viver o transcendente. Tem muitas pessoas que querem viver o natural da forma que quer viver. Por isso que os valores são invertidos. Tem muita gente que tipo assim, é tipo presa. Esse daqui me dá lucro, eu vou ficar. Me dá lucro, tá beleza. Tá beleza. Mas aquele que dá almas, aquele que ganha almas, aquele que traz vida, aquele que traz recurso espiritual, eu não quero. Não quero, não dá certo. Não dá certo. Então, foi invertido os valores. Para a gente encerrar, foi invertido os valores. Só que ali, naquele encontro de Jesus com Saulo, não tinha valores ali, não. Ali tinha amor para uma vida que estava perdida no homicídio. Era isso que Jesus estava dizendo. A preocupação Era isso que Jesus está falando. Ele, para mim, é vaso escolhido. A preocupação de Jesus não foi uma preocupação humana como muitos estavam tendo. Ele assassina, ele vem matando, ele faz isso. A preocupação diz, ele será um vaso nas minhas mãos. Ele será o apóstolo, ele será o missionário, ele que dará abertura à igreja, porque a igreja chegou até nós por causa desses homens de antigamente da igreja primitiva, homens de coragem, homens valentes, homens que se colocaram na disposição, homem que ele se desfez da sua vida natural para se entregar ao evangelho, se entregar a Deus, para obedecer completamente a Deus. Então essa transcendência traz mudança aqui. Eu tenho que ser mudado pela transcendência de Cristo. O Senhor tem que ser mudado pela transcendência de Cristo. E nós temos que ser mudados pela transcendência de Cristo. Transcendência traz mudança. Quando Jesus aparece na vida de alguém, a pessoa muda. É por isso que muita gente diz, por que aquele assassino se converteu, hoje é pregador do evangelho? Porque ele teve um encontro com o transcendente. Tá bem. Tá legal. Muito bom. Amém? Entendeu? Para a gente entender, só terminando aqui, no capítulo 5, a gente vai ver Ananias e Safira morrem, porque o interesse não era o dinheiro, era a fidelidade. O interesse da igreja não era o dinheiro, era a fidelidade, era a santidade. Verdade. Entende? Então é isso que está nos faltando hoje, esse encontro com o transcendente de mudança e de transformação.
né? De mudança e de transformação. É o que nós estamos vivendo hoje. O próprio Paulo diz assim, a letra mata, o espírito vivifica. Mas tem que ter uma dualidade, tem que ter o espírito para que essa letra possa sair da nossa boca com veemência. Onde Paulo entrava, onde Paulo falava, as pessoas se convertiam. Capítulo 19 de Atos, ele está pregando, ele está se despedindo da igreja, e ali tinha um jovem chamado Éltico. Passa da meia-noite, Paulo continua pregando, aquele jovem cai da janela e morre. Meu irmão, só vai até meia-noite o culto, o cara cai e morre. Paulo desce e diz assim, rapaz, volta o espírito nele, o homem tinha palavra, tinha unção, tinha graça. Glória! Aleluia! Entende? Então, no século XXI, nós estamos precisando de homem de falácia. Nós estamos precisando de homens que tenham teologia, somente teologia, muita letra, porque a letra também ela mata. Nós precisamos de homem de ousadia, de coragem, homens santos e respeitáveis diante de uma sociedade. A igreja de Laodiceia bateu a porta na cara de Jesus. Por quê? Aí deixou de viver o transcendente. Jesus queria entrar na igreja de Laodiceia para mudar o contexto da igreja. Por isso que ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. Esse cear com Jesus, ele está dizendo, eu mudo a sua vida, te dou uma nova história e você vai sentar na mesa e comer e beber comigo, livremente. Livremente. É entender que o transcendente ainda existe. Está no meio de nós, através do teu Santo Espírito. Eu vi o pastor Arnaldo falando que porta é bênção. E Jesus estava do lado de fora, né? Capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, da igreja. Mas a igreja que representa somos nós hoje. Por isso que esse encontro do transcendente, ele é muito interessante. Porque Jesus precisa entrar na vida do homem, para mudar a vida do homem, para transformar a vida do homem. Você vê que no século XXI, a gente tem tecnologia, a gente tem dinheiro, a gente tem estudo, a gente tem tudo, né? Uma consciência diferenciada. Aqueles homens do século I não tinham nada. Jesus dizia assim, não leve nada. Mas milagre tinha. Não faltava o pão, não faltava o azeite, não faltava nada daquilo que os homens... que era diferente, ele não tinha nada que nós tínhamos, mas ele tinha uma coisa diferenciada. Eles eram homens diferentes. Quando Jesus chama para uma transformação. O transcendente, quando lança, Paulo diz isso, né? Ele diz que desde o ventre da minha mãe eu fui chamado, eu fui escolhido, né? Jeremias também fala isso, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te santifiquei. Vai, porque agora você falará a esse povo aos reis aquilo que eu vou colocar na tua boca. Não diga que é uma criança. Ou seja, quando Deus ele chama, ele garante. Então a diferença é isso, é esse encontro transcendental. Esse encontro com o sagrado. Independente de religião, deixa eu te falar uma coisa. Independente de religião, porque Paulo já era zeloso no judaísmo. Paulo já era zeloso no judaísmo. A pessoa pode estar no espiritismo, pode estar no... Onde ele estiver, se ele for zeloso, ele vai ser zeloso quando ele também tiver encontro. Porque Deus não me chamou a mim, a você, Jamerson, porque somos bonitinhos, não. Ele sabe das nossas limitações, mas ele sabe também que nós temos um potencial muito grande. Com certeza. Porque ele sabia como é que Deus ia chamar, ou seja, Jesus ia chamar Paulo ameaçando a igreja. Porque ele sabia o valor que Paulo também tinha, pelo zelo que ele tinha pelo judaísmo. Se esse homem me servir, vai me servir também em espírito e verdade. Pastor José, repare que quando a palavra lá no capítulo 9 fala de Atos, quando Saulo tem esse encontro com o transcendente, com Jesus, ele diz assim, Senhor, como é que ele reconhece? Como é que ele reconhece Senhor? Está lá escrito. É verdade. Como é que ele reconhece? Senhor, só conhece Jesus como Senhor? Quem é marcado? Quem é marcado. Só que ele fala assim, Senhor, no texto fala assim, quem é Senhor? Ele não está falando que é Jesus que é o Senhor.
Jesus que fala assim, eu sou Jesus. Porque Paulo ainda não... ele está dizendo assim, Senhor, porque o Espírito que estava em Jesus era o mesmo Espírito de Deus. Olha, entende aí, Gemerson? O Espírito de Jesus, de Deus, está em Jesus, porque nós cremos que Jesus é o Deus encarnado. Isso. Quando ele diz assim, Senhor, ele não está dizendo Senhor Jesus, ele está dizendo Senhor. Aí Jesus diz assim, por que me persegue? Sou eu, Jesus. Paulo está imaginando que é o transcendente do judaísmo. Ele não está dizendo que é Jesus. Jesus que diz, sou eu, Jesus. Mas eu queria entender, foi essa a questão. Eu queria entender porque ele falou Senhor. Porque ele era religioso. O Senhor, Yahvé, né? Toda essa linguagem aqui, né? Elohim, essa é uma linguagem judaica. É uma linguagem que eles tinham como Deus. Senhor, né? Elohim. E outras linguagens que eles usavam para chamar Deus. Ele diz, Senhor, ele está falando, Deus, ou transcendente. E aí Jesus vai e se apresenta a ele. Sou eu, Jesus. Aí ele toma um choque. Ele toma um choque porque ele não esperava que era Jesus. Ele esperava que fosse o transcendente que falou com Moisés. Olha aí, gente, a gente aprendendo mais um pouquinho com o pastor José. Glória a Deus. Ele não esperava Jesus. Tanto que ele estava perseguindo a seita que Jesus para ele tinha criado. Aleluia. Aleluia. Entende? Mas eu vou ficar por aqui, eu quero agradecer. Amém. Pastor José, foi um prazer em conhecê-la. Amém. Aprendi muito. Amém. Muito obrigado. Nós vamos marcar uma outra live no Face. A gente vai conseguir fazer no Face. Obrigado. E que Jesus abençoe sua casa. Jesus abençoe também. Jesus abençoe seu também aí. Jesus abençoe seus propósitos, seus objetivos. Seja esse homem que o Senhor é. Obrigado. Falando a verdade, pregando a verdade e ensinando a verdade. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouvem também aí, todos que nos assistiram Almir, por esse canal Marcos, aí ao vivo. O Santos. Obrigado a todos aí, Aurelina, minha irmã. Beijo, um abraço, papai do Senhor. Viu? Me Obrigado, perdoe, pastor Jamerson. alguma coisa aí, viu, pastor? Estou aqui para aprender. Nada. Nós estamos aprendendo junto. Obrigado aí, viu? Deus abençoe. Amém. Jesus abençoe, Jamerson.